Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Então vamos dar início ao volume 16. Graças a Deus, nós estamos no caminho. Então vamos iniciar o volume 16, trecho 1. 15 de julho de 1923. A divina vontade é princípio, meio e fim de toda virtude, e deve ser coroa de tudo, e cumprimento da glória de Deus por parte da criatura. Estava rezando, fundindo-me toda na santíssima vontade de Deus, mas tinha em minha mente alguma dúvida acerca de tudo que o meu doce Jesus me vai dizendo sobre este santíssimo querer, e ele, estreitando-me a si, com uma luz que lançava na mente, disse-me: Minha filha, a minha vontade é princípio, meio e fim de toda virtude. Sem o germe de minha vontade, não pode ser dado o nome de verdadeira virtude. Ela é como a semente para a planta, que depois de que aprofundou suas raízes debaixo da terra, quanto mais profundas são, tanto mais alto se forma a árvore que a semente contém. Assim que primeiro está a semente. Esta forma as raízes. As raízes têm a força de fazer brotar debaixo da terra a planta. E conforme se vão aprofundando as raízes, assim se formam os ramos, que vão crescendo tão alto de formar uma bela coroa. E esta formará a glória da árvore, que dará frutos abundantes, formará a utilidade e a glória daquele que semeou a semente. Esta é a imagem de minha igreja. A semente é minha vontade, na qual nasceu e cresceu. Mas para que cresça a árvore se necessita o tempo. E para dar fruto em algumas árvores é necessário a duração de séculos. Quanto mais preciosa é a planta, tanto mais tempo é necessário. Assim, a árvore de minha vontade, sendo a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta, necessitava do tempo para fazer crescer e fazer conhecer seus frutos. Assim que a igreja conheceu a semente, e não há santidade sem ela, depois conheceu os galhos, mas sempre em torno desta árvore girou. Agora devem conhecer os frutos, para nutrir-se deles e gozá-los. E esta será toda a minha glória, minha coroa, e de todas as virtudes e de toda a igreja. Agora, por que te maravilhas de que, em vez de manifestar primeiro os frutos de meu querer, os manifestei a ti depois de tantos séculos? Se a árvore ainda não se tinha formado, como podia fazer conhecer os frutos? Todas as coisas são assim. Se deve fazer um rei, não se coroa primeiro o rei, se antes não se forma o reino, o exército, os ministros, o palácio real. E ao último se coroa. E se quisesse coroar o rei sem formar o reino, o exército e etc., seria um rei de mentira. Agora minha vontade devia ser coroa de tudo, cumprimento de minha glória por parte das criaturas, porque só em minha vontade pode ser dito: tudo eu já cumpri. E eu, encontrando nela, cumprido tudo o que quero, não só a faço conhecer os frutos, senão que a nutro e a faço chegar a tal altura de superar todos. Eis porque amo tanto e tenho tanto interesse em que os frutos, os efeitos, os bens imensos que há em meu querer e o grande bem que a alma recebe, conviver nele, sejam conhecidos. Pois, se não se conhece, como se pode desejá-los? Muito menos podem alimentar-se com eles. E se eu não fizesse conhecer o viver em meu querer, que coisa significa? Os valores que contém, faltaria a glória à criação, as virtudes, e minha obra seria uma obra sem coroa. Então vê o quão é necessário
é que tudo o que te disse sobre meu querer saia fora e seja conhecido. E também a razão pelo qual tanto te incito a ti, e porque a ti te parece que te faço sair da ordem que tive com os outros, fazendo conhecer isto e as graças a eles feitas depois de sua morte, e em troca contigo permito que ainda em vida, o que eu lhe disse sobre meu querer seja conhecido. Se não for conhecido, não será nem apreciado ou amado. O conhecimento será como um adubo à árvore, que fará amadurecer os frutos dos quais, bem maduros, se alimentarão as criaturas. Qual não será o meu contentamento e o teu? Trecho 2, 16 de julho de 1923. Jesus tudo fez e sofreu em sua vontade. Estava a pensar na paixão do meu doce Jesus e sentia as suas dores ao meu lado, como se agora estivesse ele sofrendo. E olhando me disse: Minha filha, eu sofri tudo em minha vontade. E à medida que sofria, minhas penas abriam tantos caminhos em minha vontade para chegar a cada criatura. Se não tivesse sofrido em minha vontade, que envolve tudo, minhas penas não teriam chegado até você, nem até todos e cada um. Teria ficado com minha humanidade. E mais, com havê-las sofrido em minha vontade, não somente abriam tantos caminhos para ir a todas as criaturas, mas abriam também tantos outros para as fazer entrar nelas até mim, e unir-se com essas penas e dar-me cada uma das penas que com suas ofensas deviam me dar em todo o curso dos séculos, enquanto eu estava sob a tempestade dos golpes. Por isso, não foram só aqueles que me flagelaram, senão as criaturas de todos os tempos, que teriam com suas ofensas convergido à bárbara flagelação. E assim em todas as demais penas, minha vontade me trazia a todos. Nenhum faltava à chamada. Todos me estavam presentes. Nenhum faltou. Por isso minhas penas foram, ó, quantos mais duras, mais múltiplas que as que se viram. Então, se queres que o oferecimento de minhas dores, a tua compaixão e reparação, as tuas pequenas penas não só chegue até mim, senão que façam os mesmos caminhos das minhas, faz que tudo entre em meu querer, e todas as gerações receberão os efeitos. E não só minhas penas, mas também as minhas palavras, porque ditas na minha vontade, chegavam a todos, como por exemplo, quando Pilatos me perguntou se eu era rei, e eu lhe respondi: Meu reino não é deste mundo. Se deste mundo fora, milhões de legiões de anjos me defenderiam. E Pilatos, ao me ver tão pobre, humilhado, desprezado, se surpreendeu e disse mais marcado: Como? Tu és rei? E eu respondi com firmeza a ele e a todos os que se encontram em algum lugar: Eu sou rei e vim ao mundo para ensinar a verdade. E a verdade é que não são os postos, os reinos, as dignidades, o direito de comando que faz reinar o homem. O que o homem enobrece, o que o eleva sobre todos. E mais, estas coisas são escravidão, misérias que o fazem servir a vis paixões. Há homens injustos cometendo também ele tantos atos de injustiça que o desnobrecem, atiram-no para a lama e atraem o ódio dos seus dependentes. Assim que as riquezas são escravidão, os postos são espadas com as quais muitos ficam mortos ou feridos. O verdadeiro reinar é a virtude, o despojamento de tudo, o sacrificar-se por todos, o submeter-se a todos. E isto é o verdadeiro reinar que vincula a todos e se faz amar por todos. Por isso o meu reino nunca terá fim, e o teu está próximo de perecer.
E estas palavras e minha vontade as fazia chegar aos ouvidos de todos aqueles que se encontram em postos de autoridade, para fazê-los conhecer o grande perigo em que se encontram, e para colocar em guarda a quem aspira aos postos, às dignidades, ao comando. Trecho 3, 17 de julho de 1923. Jesus põe na alma de Luísa 3 colunas para apoiar-se. Sentia-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus. E se faz ver, está tudo taciturno. Então, esta manhã, se deixava ver em meu interior, em meio de 2 colunas, e estava formando uma terceira no meio a estas, e agora se apoiava em uma, e agora na outra, e agora na coluna do meio que estava construindo. E surpreendida lhe disse: meu amor e minha vida, quando pôs estas colunas em meu interior? Agora está mais cômodo. Se estar cansado, pode te apoiar nelas. E ele, sem prestar atenção, continuava construindo a coluna e calava. Então eu: mas me diga, por que não me fala? O que há em que te ofendi? Talvez minha repugnância em não querer fazer conhecer as verdades que me dizes é o que te leva a querer castigar-me e por isso cala-te. Mas eu te prometi que não faria mais, e recorda que ficamos em paz. E Jesus, me olhando e dando forte suspiro, me disse: minha filha, estou trabalhando, alargando, preparando, e quando eu trabalho, não tenho vontade de falar. Primeiro, quero trabalhar e depois falar. De tuas repugnâncias não tenho cuidado, porque é tanta potência de minha vontade que opera em ti, que te trituraria se não fizesse. O que eu quero tanto, que depois de uma rejeição, você é forçada a correr para meus braços para me dizer: Jesus, te rogo que me faça fazer o que quer, o quer tu, o quero eu, e não me deixe senão ver que o seu e o meu querer formam um só. Então meu silêncio é o trabalho. E para fazer que o trabalho que estou fazendo em você seja mais belo, mais seguro, mais estável, coloquei-o no meio de 2 colunas mais fortes, mais altas, as quais uma é minha humanidade e a outra é a minha mãe, que é só onde posso me apoiar. Mas não me bastam 2 apoios, quero um terceiro. Mas se não o formo, como posso tê-lo? Eis o porquê da necessidade de meu trabalho. Você me emprestará os materiais, que são seus atos feitos em meu querer. Quanto mais fizer, mais materiais me emprestará. E eu me esforçarei em formá-lo, e depois me repousarei e te falarei tudo o que eu fiz e o que fez minha amada mamãe. Estará tudo conectado nesta terceira coluna. Meu único fim, que seja realizado com um querer eterno, que é o único que pode me servir de apoio, e que este querer seja conhecido. Porei tanta graça que não só me dará descanso, mas me servirá de cátedra, de voz para ensinar, com os modos mais atraentes, insinuantes e convincentes, o que significa viver no meu querer. E assim já não esteja mais isolado no meio dos meus filhos, mas reine como no seu próprio trono. Por isso, deixa-me fazer e segue-me. Depois veio novamente e continuava fazendo-se ver em meu interior que estava todo atento ao trabalho. E em silêncio nos olhávamos. Levantei a vista e vi em uma coluna, colocada no topo desta, a cabeça de Nosso Senhor e na outra a da Rainha Celestial, ambas coroadas. Na terceira coluna que estava formando, estava preparada para colocar a minha cabeça nela, e a coroa que a devia coroar sairia. A metade da coroa de Nosso Senhor
e a outra metade da Virgem Santíssima, que unindo-se estas duas metades formavam uma só. Eu fiquei maravilhada e encantada, e meu doce Jesus me tem disse: Minha filha, viste o quanto me convém trabalhar para formar o terceiro apoio e como você deve apressar-se em dar-me os materiais para me fazer trabalhar, e a que altura deve chegar para cumprir o trabalho de meu querer em você, e que coroa deve cingir sua testa. Por isso, não perca um minuto de tempo, e seu voo em meu querer seja contínuo. Trecho 4. 18 de julho de 1923. Sobre a concepção do Verbo Eterno. Estava a pensar no ato no qual o Verbo Eterno desceu do céu e ficou concebido no seio da Imaculada Rainha. E meu sempre amável Jesus, desde dentro de meu interior, puxou um braço e me cercou o pescoço. E em meu interior me dizia: Minha querida filha, se a concepção da minha Mãe Celestial foi prodigiosa e foi concebida no mar que saiu das três divinas pessoas, minha concepção não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que residia em nós, nossa própria divindade que descia no seio virginal desta Virgem, e fiquei concebido. É verdade que se diz que o Verbo foi concebido, mas meu Pai Celestial e o Espírito Santo eram inseparáveis de mim. É verdade que eu tive a parte atuante, mas eles a tiveram concorrente. Imagine dois refletores, que um reflita no outro o mesmo sujeito. Estes sujeitos são três. O do meio toma a parte obrante, sofredor, suplicante. Os outros dois estão juntos, concorrem e são espectadores. Então, eu poderia dizer que um dos dois refletores era a Trindade Sacrossanta, o outro, minha querida mãe. Ela, no breve curso de sua vida, conviver sempre em meu querer, me preparou em seu virginal seio o pequeno terreno divino, onde eu, Verbo Eterno, devia me vestir de carne humana, porque jamais teria descido dentro de um terreno humano, e a Trindade refletindo nela ficou concebida. Então, aquela mesma Trindade, enquanto ficava em céu, foi concebido no seio desta nobre rainha. Todas as outras coisas, por quão grandes, nobres, sublimes, prodigiosas, até a mesma concepção da Virgem Rainha, todas ficam para trás. Não há nada que se possa equiparar, nem amor, nem grandeza, nem potência, à minha concepção. Aqui não se trata de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Não se trata de ampliação, mas de restringir-me para poder me conceber. Não para receber, mas para dar. Quem criou tudo encerra-se em uma criada e pequeníssima humanidade. Estas são obras só de um Deus, e de um Deus que ama, que a qualquer custo quer atar com seu amor a criatura para fazer-se amar. Mas isto é nada ainda. Você sabe onde todo o meu amor, todo o meu poder e sabedoria refugiu? Assim como a potência divina formou esta pequeníssima humanidade, tão pequena que podia comparar-se ao tamanho de um avelã, mas com os membros todos fornecidos e formados. O Verbo foi concebido nela, a imensidão da minha vontade encerrando todas as criaturas, passadas, presentes e futuras. Concebeu nela todas as vidas das criaturas. E conforme crescia a minha, assim cresciam elas em mim. Assim, enquanto aparentemente parecia sozinho, visto com o microscópio da minha vontade, se viu em mim concebidas todas as criaturas.
Sucedia de mim como quando se vê em águas cristalinas, que enquanto parecem claras, vista com o microscópio, quantos micróbios não se vê? Foi tal e tanta a grandeza de minha concepção, que a grande roda da eternidade ficou comovida e estática ao ver os inumeráveis excessos do meu amor, e todos os prodígios unidos juntos. Toda a massa do universo estremeceu ao ver fechar-se àquele que dá vida a tudo, restringir-se e diminuir-se, fechar tudo. Para fazer o quê? Para tirar a vida de todos e fazer renascer a todos. Trecho 5, 19 de julho de 1923. Prodígios do Fiat Divino no grande vazio da alma. Estava a rezar e abandonar-me nos braços da Santíssima Vontade de Deus, e meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior e dando-me a mão, me disse: Minha filha, vem comigo e vê o grande vazio que existe entre o céu e a terra. Este grande vazio, antes de meu Fiat se pronunciar, era horrível de se ver. Tudo era desordem, não se via divisão de terra, nem de águas, nem de montes, era uma massa de espanto. Enquanto o meu Fiat se pronunciou, todas as coisas rolaram, agitando-se entre elas. E cada uma tomou seu posto, ficando todas ordenadas como a marca de meu Fiat eterno. E não pode afastar-se se o meu Fiat não quer. A terra não dava mais pavor, e mais, ao ver a vastidão dos mares, suas águas não mais elameadas, mas cristalinas, seu doce murmúrio, como se as águas fossem vozes que muito pouco falassem entre elas, suas ondas fragorosas que às vezes se levantam tanto que parecem montes de águas, e depois caem no mesmo mar. Quanta beleza não contém, quanta ordem e quanta atenção não desperta na criatura? E logo, a terra toda pintada de verde florida. Quanta variedade de beleza não contém? No entanto, é nada ainda. O vazio não estava completamente cheio, e assim como o meu Fiat se moveu sobre a terra e dividiu as coisas e ordenou a terra, assim, movendo-se para cima no alto, estendi os céus, adornei-os com estrelas, e para preencher o vazio da escuridão, criei o sol, que fazendo fugir as trevas, encheu de luz este grande vazio e colocou o realce de toda a beleza em tudo criado. Então, quem foi a causa de tanto bem? Meu Fiat onipotente. Mas este Fiat quis o vazio para criar esta máquina do universo. Agora, minha filha, vês este grande vazio no qual muitas coisas criei? Pois o vazio da alma é maior ainda. Aquele devia servir para a habitação do homem. O vazio da alma devia servir para a habitação de um Deus. Não devia pronunciar por 6 dias meu Fiat como ao criar o universo, mas por quantos dias contém a vida do homem, e por quantas vezes, pondo de lado seu querer, faz o meu agir. Portanto, devo o meu Fiat fazer mais coisas que fez na criação. Queria mais espaço, mas você sabe que me dá campo livre para preencher este grande vazio da alma? Quem vive em meu querer. Meus Fiat são repetidamente ditos. Cada pensamento é acompanhado pela potência de meu Fiat. E ó, quantas estrelas adornam o céu da inteligência da alma. Suas ações são seguidas por mim, Fiat. E ó, quantos sóis surgem nela. Suas palavras investidas por meu Fiat são mais doces que o murmúrio das águas do mar, onde o mar das minhas graças corre para encher este grande vazio. E meu Fiat se deleita em formar as ondas que chegam até além do céu, e dele descem mais carregadas para engrandecer o mar da alma.
Meu fiat sopra sobre seu coração e de suas batidas forma incêndio de amor. Meu fiat não deixa nada, investe todo afeto, as tendências, desejos, e neles forma o mais belos floridos. Quantas coisas não trabalha meu trabalho fiat neste grande vazio da alma que vive no meu querer? Ó como fica para trás toda a máquina do universo. Os céus ficam estupefatos e olham trêmulos ao fiat onipotente atuante na vontade da criatura e se sentem duplamente felizes cada vez que este fiat obra e renova sua potência criadora. Assim que estão todos atentos em torno de mim para ver quando meu fiat é pronunciado, para alcançar a sua dupla glória e felicidade. Oh, se todos conhecessem a potência do meu fiat, o grande bem que contém, todos se dariam à mercê de mim, vontade onipotente. Entretanto, é de chorar. Quantas almas com estes grandes vazios em seu seio são piores que o grande vazio do universo, antes de que meu fiat fosse pronunciado? Não agitando nelas meu fiat. Tudo é desordem. As trevas são tão densas que provocam horror e espanto. É uma ofuscação tudo junto. Nada está em seu lugar. A obra da criação está transtornada nelas, porque só meu fiat é ordem. A vontade humana é desordem. Por isso, filha de meu querer, se você quer a ordem em você, faça que meu fiat seja a vida de tudo em você, e me dará o grande contentamento de que meu fiat possa se desenvolver, fazendo sair os prodígios e os bens que contém. Trecho 6, 21 de julho de 1923. Jesus pede que sua vontade seja uma com a vontade da alma. A divina vontade deve ser como o ar que se respira. Continuando meu estado habitual, ouvi o meu adorável Jesus dentro de mim a rezar, dizendo: Meu Pai, peço-te que a nossa vontade seja uma com a vontade desta pequena filha de nosso querer. Ela é parto legítimo de nosso querer. Ah, faz que por honra e decoro de nossa vontade eterna, nada saia dela que não seja parto de nosso querer, e que nada conheça senão nossa vontade. E para obter isto, te ofereço todos os atos de minha humanidade, feitos em nossa adorável vontade. Depois fez um profundo silêncio, e eu, não sei como, me senti tão transfundida nos atos que meu Jesus tinha feito na vontade divina, que os seguia um por um, fazendo o meu unido ao seu. Isto absorvia em mim tantas luzes, que Jesus e eu ficávamos submersos no mar de luz. E Jesus, saindo de dentro de mim, pondo-se de pé, apoiava suas plantas sobre a parte de meu coração, e agitando a mão, que mais que sol enviava a luz, gritava alto: Vinde, vinde todos, anjos santos, viadores, todas as gerações, vinde ver os portentos e o maior milagre jamais visto, meu querer obrante na criatura. A voz sonora, melodiosa e forte de Jesus, que enchia o céu e a terra. Os céus foram abertos e todos correram em torno de Jesus e olhavam em mim para ver como operava a divina vontade. Todos ficavam arrebatados e agradeciam a Jesus por tal excesso de sua bondade. Eu fiquei confusa e humilhada no máximo e lhe disse: Meu amor, o que fazes? Parece-me que queres mostrar-me a todos para me fazerem assinalar por todos. Que repugnância sinto. E Jesus, a minha filha, é ao meu querer que quero que todos conheçam e todos o assinalem como novo céu e meio de nova regeneração. E tu ficarás como sepultada em minha vontade.
Minha vontade deve ser como o ar que se respira, que enquanto não se vê, se sente. Não se vê e dar a vida, penetra em qualquer lugar, mesmo nas mais íntimas fibras, para dar vida a cada batida do coração. Onde quer que ela entre, na escuridão, nas profundidades, nos lugares mais secretos, se constitui vida de tudo. Assim minha vontade será mais que ar em ti, que saindo de ti se constituirá a vida de tudo. Por isso, sê mais atenta e segue o querer do teu Jesus, porque a atenção te fará conhecer onde estás e que coisa fazes. O conhecimento te fará apreciar mais e estimar a divina morada da minha vontade. Suponha a alguém que se encontre no palácio de um rei, mas que não saiba que todos esses quartos pertencem ao rei, não lhes terá nenhum apreço, andará distraída, falando, rindo, não se disporá a receber os dons do rei. Mas se souber que são as habitações do rei, então olhará com atenção as coisas e as apreciará. Andará na ponta dos pés, falará em voz baixa. Será todo olhos para ver se o rei sai de alguma habitação e se porá com a expectativa de receber grandes dons do rei. Olhe, a atenção é o caminho do conhecimento. O conhecimento muda a pessoa e as coisas, e a dispõe a receber grandes dons. Assim que, conhecendo você que estás no palácio real de minha vontade, receberás sempre e tomarás tanto de poder dar a todos os teus irmãos. Trecho 7, 23 de julho de 1923. O divino querer está em contínuo encontro com a criatura para lhe dar todos os seus bens. Estava, segundo o meu costume, abandonando-me toda no santo querer divino. E meu doce Jesus se fazia ver que vinha a meu encontro para receber-me em sua santíssima vontade e me disse: minha filha, a minha vontade está em contínuo encontro com a vontade da criatura. E enquanto o querer humano se encontra com o meu, recebe a luz, a santidade, a força que contém minha vontade. Ela está em contínuo ato de dar-se à criatura para dar-lhe a vida do céu antecipado. Se ela me recebe, então fica com esta vida celestial. Se, ao contrário, em cada ato que faz, não recebe este querer supremo, faz fracassar toda tentativa para seu bem, para fazê-la feliz, forte, santa, divina, e como transformada numa aurora de luz celestial, e fica com seu único querer humano que a faz débil, miserável e lameada, que a circunda com vis paixões, tanto de dar piedade. Não ver quantas almas se arrastam por debilidade de não saber vencer a fazer o bem? Outras que não sabem dominar-se a si mesmas, outras inconstantes como canas ao mover-se do vento, outras que não sabem rezar sem mil distrações, outras sempre descontentes, outras que parecem ter nascido para fazer o mal. Todas são almas que em todas as suas coisas não encontram o meu querer. No entanto, o meu querer está para todos, mas como o evitam, não recebe o bem que meu querer contém. É justa a pena de quem quer viver envolto em todas as misérias. Mas a este querer meu, ao que não tem querido encontrar em vida, para lhes dar tantos bens por quantas vezes o tivesse encontrado, o encontrarão em morte, para dar-lhes tantas penas por quantas vezes fugiram dele. Porque fugindo se tornaram culpados, se mancharam enlameados, é justo que tenham a pena.
formando-se para eles tantos encontros dolorosos, por quantas vezes não se tem encontrado com a minha vontade na terra. Mas estes encontros dolorosos serão sem méritos, sem novas aquisições, como deveriam ter sido, se o tivesse encontrado vivo. Oh, quantos gemidos de dor saem das prisões do purgatório, quantos gritos de desespero se ouvem desde o inferno, porque meu querer não foi encontrado na terra. Por isso, filha minha, seu primeiro ato seja de encontrar-se com o meu querer. Seu primeiro pensamento, seu batimento cardíaco, seja de encontrar-te com o batimento eterno do meu querer, para que tu recebas todo o meu amor. Em tudo, trata de fazer contínuos encontros, a fim de que fiques transformadas em meu querer, e eu no teu, para poder te dispor a fazer o último encontro com minha vontade em tua última hora. Assim não terás nenhum encontro doloroso depois de sua morte. Trecho 8, 24 de julho de 1923. A vontade é o depósito de toda a obra da criatura. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu sempre amado Jesus, e dizia entre mim: tudo acabou para mim, porque quanto busco não vem, que tortura, que martírio. Mas enquanto isso eu pensava, meu adorável Jesus fez-se ver crucificado, que se estendia sobre minha pobre pessoa, e uma luz que saía de dentro da sua adorável testa dizia-me: minha filha, a minha vontade contém todo o meu ser, e quem em si a possui, possui a mim, mais que se tivesse minha contínua presença, porque minha vontade penetra em qualquer lugar, nas mais íntimas fibras, conta os batimentos dos pensamentos, torna-se vida da parte mais bela da criatura, isto é, de seu interior, do qual brotam como de uma fonte as obras externas, tornando-a inseparável de mim, enquanto a minha presença, se não encontrar a minha vontade na alma, não pode ser vida de todo o seu interior, e ela fica como dividida de mim. Quantas almas, depois de ter gozado de meus favores e de minha presença, não estando nelas a plenitude de minha vontade, sua luz e sua santidade foram engolfados de novo na culpa, tomaram parte nos prazeres, se separaram de mim porque não estava nelas essa vontade divina que volta à alma intangível de qualquer culpa, ainda mínima. Por isso, as obras mais puras, mais santas, maiores, são formadas em quem possui toda a plenitude da minha vontade. Veja também, na criatura sua vontade tem a primazia. Assim, se esta está tem vida, já está duas vezes aqui, eu acho que é algum erro. Assim, se esta tem vida, e se esta não está, parece uma árvore que, enquanto tem tronco, galhos, folhas, está sem fruto. A vontade na criatura não é pensamento, mas dar a vida à atitude da mente. Não é olho, mas dar a vida ao olhar. Porque se tem vontade, o olho quer ver, quer conhecer as coisas. De outro modo, é como se o olho não tivesse vida. Não é palavra, mas dá vida a cada uma das palavras. Não é mão, mas dá a vida à ação. Não é passo, mas dá vida ao passo. Não é amor, desejo, afeto, mas dá vida ao amor, ao desejo, ao afeto. Mas isto não é tudo. Enquanto é vida de todos os atos humanos, ao cumpri-los, a criatura fica despojada de seus mesmos atos, como a árvore carregada de frutos é despojada pelas mãos de quem o toma. Em vez disso, na vontade, ficam como seladas as olhadas que deu, os pensamentos que formou, as palavras que disse, as ações que fez. Assim que a mão operou, mas sua ação não fica em suas mãos, passa além e quem sabe para onde vai. Mas na vontade fica. Por isso tudo fica escrito, formado, selado na vontade humana. E se isto passa na vontade humana, só porque pus o germe, a semelhança da minha, pensa tu mesma como será a minha em mim mesmo.
E como será se a criatura se faz possuir de minha vontade? Trecho 9. 27 de julho de 1923. Jesus faz o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém sua vontade numa criatura, para depois dá-los às demais. Esta manhã, meu doce Jesus se fazia ver em modo maravilhoso. Ele estava de pé sobre meu coração. Tinha posto duas hastes sobre as quais tinha formado um arco, e no meio havia afixado uma roda com duas cordas, uma à direita e outra à esquerda, e pendurada um balde, e Jesus, com toda a pressa, fazia descer o balde no meu coração. Tirava-o cheio de água e derramava-a no mundo. Tirava e derramava de modo tal de inundar a terra. Era deleitável ver a Jesus como afanar-se, jorrar suor pelo trabalho que fazia ao tirar tanta água. Então pensei em mim, como é que sai tanta água do meu coração, se é tão pequenino? E quando é que a pôs? Então bendito Jesus fazia-me compreender que todo esse aparato não era outra coisa que sua vontade, que com tanta bondade havia operado em mim. A água que tiravam eram todas as palavras e ensinamentos sobre sua adorável vontade, que como em depósito tinha posto no meu coração, que mais do que água, querendo regar a igreja para dar-lhe o conhecimento de sua vontade, tirava-a para fazer que se cumpra como ele quer. E depois disse-me: minha filha, assim como fiz na encarnação, em que primeiro depositei na minha querida mamãe todos os meus bens que convinham para descer do céu à terra, depois me encarnei e fiz o depósito de minha mesma vida. E de minha mamãe saiu este depósito como vida de todos. Assim será da minha vontade. É necessário que faça o depósito dos bens, efeitos, prodígio, conhecimento que contém. Depois de feito o depósito em você, então se fará caminho e será dado às outras criaturas. Por isso, olhe, tudo está preparado. O depósito está quase terminado. Não resta outra coisa a não ser dispor aos primeiros, para fazê-lo conhecer, a fim de que não fique sem o seu fruto. Trecho 10. 30 de julho de 1923. A alma é a flor celestial. Estava a meditar no santo querer divino e o meu doce Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, cada vez que a alma entra no meu querer para rezar, operar e etc., tantas diversas tintas divinas recebe. Uma é mais bela do que a outra. Você não vê quanta variedade de cores e beleza contém toda a natureza? Elas são as sombras da variedade de cores e beleza que contém minha divindade. Mas onde adquirem as plantas e as flores a variedade das cores? A quem dei o ofício de colorir com tantas variadas tintas a tanta diversidade de plantas? Ao sol, sua luz e seu calor contêm fecundidade e variedade de cores tais de embelezar toda a terra. E só com que a planta se exponha aos beijos de sua luz, aos abraços de seu calor, a flor se abre e, como correspondendo-lhe o beijo e o abraço, recebe os matizes das tintas e forma sua bela coloração. Agora a alma que entra na minha vontade simboliza a flor que se expõe a receber o beijo e o abraço do sol para receber as diversas tintas que o sol contém. E ao corresponder-lhe, recebe as diversas tintas da natureza divina. É propriamente a alma a flor celestial, que o sol eterno, com o sopro de sua luz, tem colorido tão bem, de perfumar céu e terra, e alegrar com sua beleza a mesma divindade, e a toda a corte celestial. Os raios de meu querer a esvaziam o que é humano, e a enchem do que é divino. Por isso vê nela a bela íris de meus atributos. Por isso, minha filha, entra frequentemente em meu querer para receber as nuances e as variadas tintas da semelhança do teu Criador. Amém. Fiat.